Sou o vereador Claudinho de Souza e hoje, aqui na sala de visitas, estamos recebendo a Renata Abreu. Renata Abreu é uma líder por vocação. Antes a gente falava, a Renata Abreu é filha do Zé de Abreu. O Zé de Abreu, uma personalidade na política nacional, com um trabalho lá na região noroeste da cidade de São Paulo. Já foi deputado pelo PSDB, deputado federal. Agora hoje não, o Zé de Abreu é que está sendo reconhecido como pai da Renata Abreu, que a Renata Abreu, com seu dinamismo, com seu jeito rápido de ver e fazer as coisas, tem se destacado na sociedade. Ligada também ao meio político, ela é presidente do Diretório Estadual do PTN, Partido Trabalhista Nacional. Seja bem-vinda, Renata. Obrigada, viu, Claudinho, pelo convite, estar aqui na sala de visita, é um prazer. Renata, vamos falar, o motivo que a trouxe aqui, né, do meu convite para que você viesse aqui na sala de visitas, não é para falarmos de política, é para nós falarmos sobre o CTN, Centro de Tradição Nordestina. Então, eu queria que você falasse da origem do CTN. Você pode, nesse momento, associar ele à rádio atual ou não, podemos falar disso separadamente. Primeiro começou o Centro de Tradição Nordestina, depois veio a rádio atual, ou vieram, né? Então, me fale como é que isso surgiu, quem idealizou? Tá. Então, eu e minha família, a gente sempre viajou muito para o Nordeste, né? E vocês são daqui somos paulistas. Tá. E o Nordeste em si são estados maravilhosos, com uma natureza vasta, com riqueza, com um povo maravilhoso. E num desses retornos, né, meu pai viu no jornal uma reportagem falando uma cidade ingrata com seus imigrantes e falando que São Paulo tinha mais de 4 milhões de nordestinos que construíram São Paulo e que estavam sofrendo de muito preconceito. E aí ele estava inaugurando a rádio atual e resolveu fazer uma homenagem a essa comunidade por todo o trabalho, que se não fosse a mão de obra nordestina em São Paulo, poucos prédios tinham sido erguidos. Então ele resolveu inaugurar a rádio atual com uma programação tipicamente nordestina, trazendo um pouco da cultura, do repente, né, da música de duplo sentido, que não tocava aqui em São Paulo. Né? Antigamente em São Paulo só tocava os pops, né, o rock. E ele colocou a rádio no ar com uma programação para a comunidade nordestina. E em 3 meses a rádio chegou em 3º lugar no Ibope de São Paulo. Diz uma coisa, Renato, só curiosidade. Essa rádio, ela tinha alcance para a região do Nordeste? As cidades nordestinas ouviam a rádio? Não, então, a rádio, por ser AM, né, a onda de AM, ela até à noite, por exemplo, você consegue ouvir ela, às vezes, até em outros países. Mas a potência dela é para o estado de São Paulo mesmo, para a cidade de São Paulo. Mas era possível, sim, ouvir à noite em algumas regiões, mas o foco era mais aqui. Porque eu lembro, como eu sou lá da região, eu convivo com a rádio atual, inclusive já participei várias vezes lá de entrevistas, né, de programas da rádio atual. Que me parece que durante um tempo a rádio atual, ela servia, ou esse movimento do teu pai, Zé de Abreu, ela servia de comunicação entre famílias do Nordeste daqui e famílias que estavam lá ainda. Inclusive, vocês conseguiam detectar problemas locais que às vezes tinham soluções através de ações feitas aqui em São Paulo. É isso mesmo. Na verdade, a imagem da rádio, né, como a primeira emissora nordestina do Brasil, ela seguiu até o Nordeste. Então, naquela época você tinha muitos casos de família que veio o pai para cá à procura de emprego, para dar sustento para as famílias que permaneceram lá. E como a comunicação não era tão avançada, eles perderam o contato. Então, as famílias entravam em contato com a rádio para verificar se a gente podia anunciar ou procurar aquele parente que eles não viam, às vezes, há 15, 20 anos. E a rádio começou a fazer essa divulgação, né, buscando procurar as pessoas. E elas realmente começaram a se encontrar na própria emissora. Renata, existiu, ou não sei se é lenda, né, de que havia até
ajuda, não financeira em espécie, mas ajuda através de campanhas de arrecadação de alimentos feito pela rádio, que depois era enviado para o Nordeste, para famílias onde era detectado alguns problemas que sensibilizavam as pessoas? Havia isso? Ainda tem, né? Na verdade, essa é uma campanha do CTN, que é o SOS Nordeste, e a gente conseguiu, na época, uma parceria com o Correio, que as famílias poderiam, a gente conseguia enviar pelo CTN sem custo os alimentos para as famílias. Então, a família daqui, ela podia deixar cestas básicas, roupas, e o CTN enviava para as famílias delas lá no Nordeste sem custo. Isso é uma das ações que a gente teve. E a outra foram as campanhas, né, contra a seca, na verdade contra a seca não, para ajudar as pessoas que sofriam com as secas que estavam acontecendo. Então nós arrecadamos muitas toneladas, foram várias carretas para lá, para ajudar com o apoio da comunidade aqui. E essa campanha a gente tem com frequência. Algum estado é mais beneficiado com essas ações, algum estado nordestino? Não, a gente geralmente verificava em loco quais tinham sido mais atingidas, né? Juazeiro, e com esse critério é que se fazia a distribuição de alimentos. Tá, bom, então nós falamos um pouco aí do início. Então, na realidade, começou com a Rádio Atual, isso, né, que se instalou lá naquela região, e aí, em seguida, foi se desenvolvendo a ideia desse centro de tradição nordestino, inclusive com um lado religioso também. Vamos agora, então, já avançar um pouquinho aí para o centro de tradição nordestina. Isso. Na verdade, eu acho que o CTN não foi nem uma ideia do meu pai, ele foi consequência do que a própria rádio acabou gerando, o que a comunidade queria. Porque, como eles marcavam um ponto de encontro na rádio, a rádio acabou sendo realmente esse espaço das famílias se reencontrarem. E aí, meu pai percebeu que era muito importante ter um ponto de encontro oficial aqui em São Paulo para essa comunidade. E aí ele criou, então, o Centro de Tradições Nordestinas, tentando resgatar culinária, religião, que é muito característico da cultura nordestina. Por exemplo, o Padre Cícero, né, que não é reconhecido pela Igreja Católica, mas que para eles é um homem santo, né? Frei Damião, entre outras características da cultura, trazer aqui para São Paulo. Então, o CTN ele foi fundado com essa característica de levar a música, a cultura, as tradições, a dança, a culinária e a religião. Renata, é que às vezes as pessoas não conseguem... você imagina uma rádio, um estúdio, um espaço pequeno, onde você tem a programação e uma antena. Sim. Obviamente, o encontro de pessoas, você tem que ter um espaço físico, né? Eu sei que hoje o CTN ele tem um espaço maravilhoso. Nós vamos falar, inclusive, das ações, qual é a tua posição nisso tudo hoje. Nós vamos falar ainda sobre isso. Mas como nós estamos lá no início, né? A rádio, né? Aquele espaço pequeno, para você começar a ter culinária, como você falou, e para você começar a ter música, como é que é? A princípio era uma barraquinha, era uma Kombi, era uma varanda, e o local da música, as pessoas se rodeavam, e aí foi crescendo para ter hoje a estrutura que tem? Foi isso mesmo, Claudinho. No início, o CTN era um palquinho com barraquinhas de sapê, até o pessoal, foi a única exigência que o pessoal fizesse de sapê, e com uma fontezinha, era um terreno mesmo que foi as pessoas montando, porque o nordestino mesmo procurava trabalho. Então, os próprios nordestinos é que fincaram ali a sua culinária. Então, a gente cedia o espaço, eles montavam os restaurantes com a culinária nordestina, né? O palco era liberado, então os próprios artistas nordestinos, porque a gente fala que o nordestino ele não nasce, ele estreia. Né? Então, eles já são artistas por natureza. E é só você dar o palco para ele que você tem um show. Então, ali começou dessa forma e realmente foi expandindo, a comunidade é muito grande. E aí teve sim a necessidade de se fazer uma reforma, até por uma questão de segurança. Né? Porque o sapê, por exemplo, apesar de ser muito característico da região, quando você acumula muita gente, ele é perigoso. Pode incendiar, né? Ele é inflamável, tal. Então, era necessário se passar por uma reforma e mudar
né, dando segurança e ao mesmo tempo garantindo as características. Renata, eu acho que a informação que me chega é que tudo isso começou há 22 anos atrás, em torno de 22 anos atrás. Eu gosto muito do Nordeste, porque eu morei no Nordeste, eu morei na Paraíba. Muito bom. Eu fiz obras lá, na época que eu trabalhava com telecomunicações. Então, isso me permitiu conhecer todo o Brasil e todas as capitais do Nordeste, né? Conheço, inclusive, o interior, várias cidades do interior de Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, do Ceará, do Rio Grande do Norte. Então, eu conheço aquela cultura, conheço esse espírito festivo, né, do povo lá do Nordeste. Hoje, o CTN é um equipamento moderno e nós não falamos ainda da parte religiosa, né? Porque, como eu conheço a estrutura desde o início, eu sei que você tem essa parte da fé do nordestino. Você citou o Padre Cícero. Fala um pouco sobre a capela, sobre a estátua, sobre esse lado da espiritualidade. Então, a gente conheceu pessoalmente o Frei Damião. O Frei Damião, quando ficou doente, meu pai trouxe ele para São Paulo para poder interná-lo e fazer o tratamento, porque foi uma exigência do pessoal lá do Nordeste que ele precisava ser tratado aqui pela estrutura de hospital. Então, meu pai tomou a frente disso e trouxe o Frei Damião. Ficou muito preocupado, porque imagine o que é ter nas mãos, né, a saúde do Frei Damião. E acho que nem a gente tinha consciência do que era o Frei Damião para a comunidade nordestina. Quando a gente colocou ele na minha casa, que inclusive ele ficou no meu quarto, no dia seguinte você não passava no bairro inteiro. A rua se fechou, a praça se fechou, 2 horas da manhã o pessoal sentava lá, acampava lá e não saía, até que o Frei fosse na janela e desse uma bênção. E ele estava muito doente, mas mesmo assim ele fazia questão de rezar, celebrar missas pela janela do meu quarto. E foi inevitável perceber o quanto esse homem era santo, e é mesmo, né? O amor que ele tinha pela população, o trabalho que ele fazia para ajudar, realmente algo que sensibiliza. E quando ele veio para São Paulo, ele veio de helicóptero para o CTN e pousou o helicóptero numa área ali do estacionamento que, após a morte dele, nós resolvemos fundar a Igreja Imaculada Conceição em homenagem ao Frei Damião. Então, é uma igreja que temos a imagem do Frei, que foi feita de cera. Inclusive, a história é bem interessante, porque nós contratamos uma pessoa para que fazia essas imagens de cera, e ele era ateu. E ele relata que ele teve imagens, ele sonhou com o Frei Damião e a imagem ficou perfeita. Só que o Frei Damião, ele tinha uma trombose na perna que deixava a perna dele escura e com as veias saltadas. E a foto que a gente entregou para ele fazer não tinha, obviamente, isso, não mostrava isso, porque o Frei usava a batina. E quando a imagem foi exposta, como ele deitou, a perna ficou aparecendo, né? Então, apareceu a perna. E as pessoas foram lá pedir bênçãos, pedir milagres. Os milagres foram acontecendo, né? Foi pendurando as estatuetas, né? Que é de costume do povo nordestino. E a perna dele foi ficando escura, inchada e com as veias saltadas, como era na vida real. E aí, na época, foi um monte de jornal lá, o milagre do Frei Damião. E essa imagem está até hoje exposta na igreja, junto com o carro do Padre Cícero, que a gente trouxe, original, de Juazeiro do Norte. Então é um local de visitação. Além da parte de culinária, parte de shows, de eventos, você também tem essa visitação em função da fé. Da fé. Renata, vamos falar da atualidade, né? Hoje, como é que funciona, né? O pessoal fala, o que é o CTN? É uma empresa? É uma OCIP? O que é? Como funciona? Como que compõe? Como é que funciona e onde você se encaixa nesse momento? Tá. O CTN, ele é uma OCIP, né? Para quem não sabe, uma OCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público, reconhecida pelo governo como de utilidade pública.
E tudo isso, ele não tem vínculo com o governo, né? Mas ele tem uma preocupação social muito grande. Então, o papel do CTN é não só resgatar cultura, tradições, mas também dar um amparo, não só para a comunidade nordestina, mas para a população em geral. Então, o CTN hoje, ele expandiu muito a sua área, principalmente depois da reforma, que foi possível a construção de salas de aula, de espaço para as crianças e tudo mais, com o intuito de dar cursos de capacitação, ajudar a comunidade a achar um emprego. Então, a gente tem o Bolsa Emprego, programas como o Viva Leite e uma série de outras coisas para auxiliar a comunidade, não só nordestina, mas no geral. Então, esse é o principal intuito nosso. E onde você se coloca nessa estrutura? Então, eu hoje... Como é que o OCIP, como é que ela é feita? Tem uma presidência, uma diretoria, um conselho? Como é que é? Para as pessoas, eu obviamente sei o que é, mas para as pessoas entenderem como é que é isso. Então, ela é uma associação formada por presidente, vice-presidente, igual qualquer associação, e onde cada um ali dentro tem o seu papel e a sua função. Então, você tem um departamento social ali dentro, você tem um departamento cultural, você tem um departamento de produção dos próprios eventos, né? E todas essas pessoas estão envolvidas no estatuto da entidade, hoje, como OCIP. E, obviamente, você tem profissionais que têm que ser remunerados. Isso. Né? E você tem trabalho também voluntário. Exatamente. É dessa forma que ocorre. Então, você tem tanto remunerados como voluntários. Isso. A renda hoje do CTN, ela provém do quê? De patrocínios. Então, você tem empresas que patrocinam o espaço e os restaurantes, eles alugam, eles pagam aluguel. E ajudam na manutenção dos custos fixos que são altos, né? Do custo de manter o CTN e tal. Então, as pessoas da própria comunidade e as empresas ajudam na manutenção do CTN, né? E o CTN, ele funciona todos os dias? Qual horário? Como é que funciona? Ele funciona todos os dias para almoço, mas com shows, com atividades, principalmente sexta, sábado, domingo, feriado e véspera. Né, que é onde o pessoal está mais livre, porque a comunidade trabalha durante a semana, então fica difícil a gente colocar muitas atividades à tarde e tal. A gente tem algumas focadas para criança e aí a gente faz parceria com as escolas para levar, ou com terceira idade. Atualmente, você está com algum projeto assim porque você, né, a gente que te conhece sabe que você não para, né? Está sempre buscando inovar, está sempre buscando dar destino ao espaço, né, da forma mais adequada. Tem alguma coisa boa que está acontecendo? Olha, agora para 2013 o CTN vai estar se superando, eu digo, né? A gente está fazendo reuniões extensas ali dentro, fazendo todo o calendário de atividades culturais, sociais e com certeza vai ser uma surpresa maravilhosa para a comunidade. E esse mês a gente inaugurou a primeira feira de artesanato permanente, que inclusive quero desde já agradecer a sua ajuda em nos trazer os artesãos. Eles estão super felizes, não sei se você teve a oportunidade de conversar com eles. E a gente cedeu o espaço para os artesãos, para eles comercializarem os seus produtos, para estimular a renda extra nessa comunidade, valorizar a mão de obra artesanal e em troca eles vão dar oficinas para a comunidade. Então, nós conseguimos agregar ali um trabalho social para trazer mais gente que, de repente, está sem trabalho, para poder produzir e até comercializar os produtos lá dentro. Então, está sendo um trabalho maravilhoso. A gente vai terminar de inaugurar a feira de artesanato, eu acredito, essa semana. Eles vão terminar de instalar e vamos fazer um grande evento de inauguração. Mas as obras são maravilhosas, realmente esse pessoal tem que ser valorizado, fazem um trabalho com excelência e que muitas vezes não tem oportunidade de comercializar esses produtos e gerar renda para eles mesmos. E é isso que é o Brasil, né? Renata, quando tudo que promove a parte de profissionalização, principalmente voltado para jovens, eu sou oriundo da profissionalização jovem, né? Eu iniciei minha vida me formando no Senai e ali eu fiz o curso de eletricista e dali depois prosperei tecnicamente.
E eu fico muito feliz. Eu acho que a solução é você promover essa capacitação para que a pessoa comece a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, né? Tem que produzir e ganhar dinheiro. E na área lá da nossa região, eu tive o privilégio de, com uma emenda orçamentária minha, construir a Casa de Cultura da Vila Brasilândia e de fazer o anfiteatro da Casa de Cultura da Freguesia do Ó. Na Casa de Cultura da Vila Brasilândia, numa parceria com o governo federal, foi implantado lá uma parte de oficina para jovens na área de confeccionar fantasia para o carnaval. Então a pessoa aprendia serralheria para poder soldar os ferros, os arames, marcenaria para poder cortar as madeiras para fazer, além da parte de música. Mas aqueles jovens, eles aprenderam uma profissão. Que eles já foram empregados durante o carnaval passado, deverão ser empregados no carnaval próximo, e fora a época do carnaval, eles devem usar aquele aprendizado, aquela habilidade que foi adquirida lá nas oficinas, para serviços no seu dia a dia, de serralheria, de carpintaria, outras tantas que eu não lembro, costura, colagem, ou seja, é muito legal. Então, quando você me fala desse projeto do CTN, de dar o espaço aos artesãos e eles pagarem com oficinas à comunidade, é muito legal, não é? E a nossa ideia é que muitos dos serviços, muitos dos trabalhos que eles mesmos fazem, igual você está fazendo lá na fábrica, a gente quer fazer a mesma coisa. Por exemplo, nos eventos especiais como Natal, Carnaval, nós geralmente contratamos uma empresa para decorar o CTN. E isso pode ser feito por meio dos artesãos e a gente remunerá-los para isso. Então, não precisa sair de casa e você pode envolver toda a comunidade na decoração, que tem um apelo até mais interessante, porque fica tudo artesanal, fica tudo trabalhado à mão e é uma renda a mais para todo mundo que quer participar. Então, é bem interessante. Esse ciclo, realmente, nós devemos estimular como agentes. Renato, outra coisa. Às vezes o músico, ele canta sem condições, né? Canta num local onde o som é muito ruim. Então, às vezes ele tem qualidade na interpretação, mas a falta de um bom equipamento interfere na avaliação de quem está assistindo ou ouvindo. A estrutura lá de vocês, eu conheço, é uma estrutura profissional. Artistas não tão expressivos do cenário nordestino têm a oportunidade de se apresentar num equipamento, num espaço como aquele? Todos os artistas. O CTN não tem restrições, exatamente. Então, todos os artistas que queiram se apresentar, o espaço está aberto. Né? Geralmente, a única organização que a gente faz é que um artista novo, que a gente ainda não conhece o trabalho, colocá-lo no primeiro horário. Obviamente ele apresentar alguma coisa que o identifique. Exatamente. Mas todos, e é muito legal, porque você vê como existe, como esse mercado é amplo, porque tem lista de espera até para tocar lá. Né? E é triste muitas vezes você ver, porque o artista, ele quer se promover, mas muitas vezes a banda que trabalha com ele, ele tem que arcar com esse custo. Né? E eu acho que deviam ter mais incentivos para os artistas, porque, poxa, a música é um negócio que leva o ser humano, né? Que leva uma cultura, que leva uma tradição, e falta estímulo nessa área até da cultura, viu? Renato, outra coisa que eu acho que seria interessante para os telespectadores tomarem conhecimento, havia uma cultura antiga aqui em São Paulo, onde havia uma aglomeração muito grande de nordestinos, criou-se uma cultura de que havia muita briga. Né? Então, os forrós de periferia, não, lá no forrozão eu não vou porque tem briga, as pessoas brigam, lá é o risca-faca, lembra? Eu até usava essa frase. Né? Nós conhecemos o CTN, não falamos o endereço, mas é ali na Ponte Júlio Mesquita. Júlio Mesquita, ali pertence ao distrito do Limão, do bairro do Limão. É acessado então pela Ponte Júlio Mesquita, de quem vem ali da Pompeia, já tem o acesso direto lá no CTN. É um ambiente
que agrega aos finais de semana centenas ou milhares de pessoas, família por essência. Eu acho que seria bom você falar um pouco dessa vocação para que as pessoas, em função de eventos que nós fizemos lá, pessoas que nunca tinham entrado e tinham um pouco de receio de ir lá, ficaram encantados, passaram a ser agora frequentadores. Como nós estamos quase chegando ao final do programa, vamos fazer aí um pouco de publicidade, né? Fazer a propagandinha lá do local, né? É verdade, Claudinho. Infelizmente, muitos têm realmente essa visão de que todo forró é risca-faca. E o CTN é uma entidade cultural que tem forró. Então, o que a gente recebe lá são muitas famílias, a comunidade não tem briga, inclusive o CTN tem seguranças de primeira linha, todos de terno e gravata, inclusive preparados, treinados, capacitados. Temos policiais que trabalham, bombeiro. Então, nossa estrutura de segurança é enorme e desnecessária até, digamos, porque é muito difícil você ver uma briga no CTN. Muito difícil. O máximo que acontece às vezes é quando mexe com a mulher do outro, né? Você sabe que o nordestino para isso ele é bravo. Mas nunca chegou a dar nenhum problema. Eles são muito educados, respeitadores. E é bem diferente do que as pessoas imaginam. Acho que vale a pena dar um pulinho lá e conferir tudo isso que eu estou falando, que é bem interessante. Você conhece e realmente as pessoas quando chegam lá falam, nossa, imaginei que era bem diferente. O sistema lá gastronômico é maravilhoso, tem bastante, tudo muito higienizado, a qualidade da alimentação é muito boa, a diversificação do cardápio a um preço compatível com a região. Eu acho que vale a pena, são várias lojas, tem lojas de artesanato, tem lojas de beleza, tem lojas, tem espaço para criança, tem um pequeno parque. Tem até um espacinho lá para cuidar dos bebês. Às vezes o nordestino vai e leva o bebê. Mas aí tem lá um espaço com pessoas profissionais que cuidam dos bebês enquanto o pessoal está lá ouvindo a sua música ou fazendo a sua alimentação. Ô, Renato, nós estamos chegando ao final. É muito rápido, teríamos muito mais coisa. Não falamos sobre a grande estátua, né, que você gostaria de fazer do Padre Cícero. Do Padre Cícero ali para fixar mais ainda no CTN com relação a essa parte religiosa, mas infelizmente o tempo passa, curto, né? Então, queria que você fizesse as suas considerações finais, depois eu farei as minhas para que a gente encerre o programa. Queria agradecer a todos, agradecer você pelo convite e por também estar nos apoiando em todo o trabalho social, que às vezes você consegue fazer muito mais como cidadão, e é o que você fez dessa vez, do que como político. E é esse lado humano seu e de todas as pessoas da comunidade que estão envolvidas num projeto de um ajudar o outro, que fazem do CTN uma entidade de 22 anos e reconhecida por todos como de utilidade pública. Então, eu faço meu convite a todos vocês que estão nos assistindo a irem lá conhecer o nosso espaço, o nosso trabalho, e quem quiser estar contribuindo com o trabalho voluntário, ajudando ainda mais a comunidade. A gente faz muita distribuição de brinquedos para as crianças no Natal, no Dia das Crianças. Então, as próprias empresas que quiserem nos ajudar, é muito gratificante ver saber que você pode ajudar e fazer isso diretamente, né? A sensação de uma criança recebendo um brinquedo no Natal é realmente maravilhoso. E contar com o apoio de vocês, que vocês visitem nossa culinária, nosso lazer, nossa igreja, o parque, como ele disse, o berçário, e esse espaço que a gente trabalha todos os dias para manter vivo e valorizar essa comunidade que nos ajudou muito aqui na construção de São Paulo. É isso. Eu gostaria de agradecer a Renata, né, por ter aceito o nosso convite, agradecer as coisas que nós temos feito juntos. Às vezes você não manifesta a gratidão de uma forma clara, mas ela está dentro do coração. E eu sou muito grato a você. E sou feliz por ter te conhecido, né? Você é uma pessoa que, obrigada, apesar de não nos conhecermos há tantos anos, mas uma amizade recente, mas ela me parece muito profunda, muito sólida, né? Pela identificação sincera que a gente tem, né? Muito obrigado, eu acho que foi muito bom falar sobre o CTN, sobre a cultura nordestina e sobre esse espaço
que está ofertado à população, não só daqui da capital, mas do estado e dos outros estados que porventura passem aqui por São Paulo. O Sala de Visitas fica por aqui. Nós voltaremos numa outra oportunidade. Muito obrigado.